relacionada a essa mesma tragédia, uma amiga que tinha um pavor de perder os filhos e tinha uma neurose, porque toda mãe tem muito cuidado com os filhos, mas ela tinha um processo neurótico. E num dado momento, psicóloga, uma cabeça bem feita, espírita, não era possível que ela não tivesse o bom manejo para poder lidar com aquela impressão de que os filhos a qualquer momento iriam desaparecer. E num processo psicoterapêutico de profundidade, no seu inconsciente profundo, ela mergulhou para a matança dos inocentes. Uma experiência daquela mesma época. Ela, judia, com 2 filhos em casa, o esposo sai com os 2 filhos adolescentes para o campo, e quando chegam troteando os animais, os soldados, para a execução da morte determinada por Herodes, que era a morte dos, entre aspas, inocentes. Ela põe como que num armário, e agarra o outro, mas aquele que está no armário começa a chorar e sai no momento em que os soldados entram. E os 2 soldados lancetam as 2 crianças, uma de colo e uma pequenina que deveria ter talvez 2, 3 anos. Quando o esposo chega com os outros 2 filhos adolescentes, ela está emetada, louca. E assim ficou. E eu, por curiosidade científica, disse a ela: vá para algum momento, se você teve algum contato com Jesus, e ela vê-se sendo levada pelo filho, que agora é adulto, leva para ver Jesus, e ela o vê à distância. É o único momento em que ela sente uma pacificação no coração. E ela diz: eu olho para o meu filho, e o meu filho chora. Ele está erguido, ele fala de um monte, mas eu não sei o que ele fala. Eu só sei que eu volto a sentir alguma coisa no meu coração. Eu tenho uma tristeza infinda. Depois ela entra novamente num quadro de ensimesmamento esquizofrênico e vai para uma outra cena em que o filho a leva para ver e Jesus passa na esquina. E novamente ela sente o mesmo refrigério no coração, que é a área onde os pacientes psiquiátricos esquizofrênicos revelam do embotamento afetivo. Ela vê e sente algo diferente se passar dentro dela. Mas volta e continua a ficar louca. Quando sai do corpo, ela vai para o mundo espiritual. E num dado momento ela está sentada perto de um jardim, numa área gramada, quando vem uma mulher jovem, carregando uma criança no colo e trazendo a outra pela mão. E quando vem, se aproximam dela, ela olha, eram os seus 2 filhos. Ela começa a chorar e só aí ela conseguiu sair do surto psiquiátrico. Ela abraça a criança e começa a beijar. O outro vem e lhe chama ternamente pelo nome de mãe. E nós também sabemos, do ponto de vista espírita, de que são os processos de miniaturização perispiritual. O espírito do mundo espiritual adulto, ele pode assumir a forma de criança pelo processo da plasticidade do perispírito e se apresentar o outro com um tamanho correspondente à necessidade para atender, socorrer alguém. Provavelmente foi esse fenômeno plástico que se deu no mundo espiritual. E os 2 se abraçam e ela agora pela primeira vez chora copiosamente e volta a fazer contato com a sua consciência. Depois de ser abraçada, de abraçar, de beijar e ser beijada, a enfermeira, a jovem enfermeira, alegre, sorridente, diz-lhe assim: você vê, os seus filhos estão muito bem, eu estou cuidando deles. E eu estou cuidando deles enquanto você está sendo cuidada. Quando você estiver em melhores condições, você continuará com eles, cuidando deles. Até você ficar melhor, eu fico cuidando deles e trago regularmente eles ao seu encontro. Está bem? Ela aquece. É o primeiro momento de lucidez, porque ela desencarnou e continuou surtada. E somente naquele momento ela fez contato com a emoção.
Ela estava pétrea, fechada em si mesma. Então ela pega a criança no colo, pega a outra pelo braço, a enfermeira, sorri e diz: cuide-se, eu logo trago eles de volta para matar a saudade. E sai sorridente. E essa psicóloga, psicoterapeuta, espírita, médium, que ali estava vivendo a mãe que fora fraturada na alma pela matança dos inocentes, recobra pela primeira vez o seu grau de lucidez quando o amor é capaz de fazer diluir o congelamento das nossas emoções. Quantas vezes só o amor grandioso de um filho é capaz de abrir uma brecha num coração que se fechou em função de uma grande dor.